noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar um pouco sobre o Mahalila. Iremos ter uma pequena entrevista com uma das pessoas que vivenciou, teve essa oportunidade de vivenciar essa experiência. Já gostaria de deixar aberto aqui para vocês um convite para um grupo um grupo qual eu criei para um jogo online no dia 17/6/23, com um horário ainda para ser definido. E nós temos aí poucas vagas, tá? Nesse grupo. Então quem quiser participar, então já vamos mandando um direct, compartilhando, pois as vagas estão poucas e quando acabar não sei se terei outra oportunidade como essa. Vai ser uma partida totalmente gratuita, então você só tem que estar no dia e no horário marcado e com acesso à internet para que possamos, para que vocês possam vivenciar, essa oportunidade, viver essa experiência que é uma experiência única, uma experiência enriquecedora. Então, antes de começar a nossa live, está marcada para começar às 8. Eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês o que é o Mahalila. Então, o Mahalila, ele teve a sua origem numa pequena mitologia hindu chamada Bhagavad Gita, onde é necessário termos em mente que a vida tem um sentido, e que esse sentido é a superação de si mesmo, como um caminho pessoal intransferível. Este é o caminho que tem como ponto de chegada a união da alma individual com a alma universal, com Deus. Então, o Mahalila, gente, a gente poder entender e vivenciar o Mahalila, é necessário termos o seguinte sentido. Boa noite, Jovan Duran, seja bem-vindo. Nossa live, nossa entrevista, muito bem. Então, o Bhagavad Gita, ele é necessário ter em mente, que a vida tem um sentido, que esse sentido está ligado à superação de si mesmo, um caminho pessoal intransferível. Mas prosseguindo aqui. Então, o Bhagavad Gita, aliás, é necessário ter em mente que a vida tem um sentido, e que esse sentido está ligado à superação de si mesmo com um caminho pessoal intransferível. Este caminho tem como ponto de chegada a união da alma individual com a alma universal. Então, Mahalila, ele vai ter origem no Bhagavad Gita, que é uma mitologia hinduísta, a qual nos vai levar a refletir um pouco sobre o Mahalila em si, do que se trata esse jogo, o que esse jogo nos tem a nos dizer, a nos transmitir, de certa forma. Então este é o Bhagavad Gita. Bom, prosseguindo aqui, além do Bhagavad Gita, nós temos uma pequena batalha chamada os Kauravas, Os Kauravas, eles tentaram, Boa noite, Olivia, seja bem-vinda. Vamos aí compartilhando a live, pessoal. Vamos, chamando outras pessoas aí para estar acompanhando, para estar participando dessa live, desse momento de entrevista. Então, os Kauravas tentaram de diversas maneiras tomar o reino até que Duryodhana, filho mais velho de Dhritarashtra, bolou um plano, um jogo de dados, no qual conseguiu derrotar Yudhishthira, o irmão mais velho dos Pandavas. Yudhishthira foi derrotado e perdeu o reino. Ele perdeu seus irmãos, sua esposa e perdeu de si mesmo. Passado 13 anos, os 5 irmãos Pandavas conseguiram vencer os seus desafios e voltaram para reivindicar o seu reino. No entanto, os Kauravas não estavam dispostos a ceder nenhum centímetro de terra e a batalha se tornou inevitável. Essa batalha para a história com a Batalha de Kurukshetra. A descrição da batalha começa com o cego rei Dhritarashtra interrogando Sanjaya sobre o destino, o que se passa.
né, que se passava nessa batalha dos Kauravas, né, e Pandus. Sanjaya podia ver a batalha, porém nem todo o Bhagavad Gita é narrado por Sanjaya. Então nós temos outros personagens que não estão narrando o Bhagavad Gita, mas um dos principais seria Sanjaya. Krishna mostra a Arjuna a reunião dos Kauravas. Arjuna, vendo ali os seus parentes, recusa-se a lutar. Como posso apontar minhas setas contra Brishna e Dorna? Diz Krishna. Levanta deste desalento que te impede de alcançar o céu. Estás lamentando por quem não merece tuas lamentações. Gente, para vencer a batalha, Krishna recomenda a Arjuna o caminho do Yoga, composto por 3 pilares: Jnana Yoga, Bhakti Yoga e Karma Yoga. Que se compõem esses pilares, né, do Bhagavad Gita. E, pessoal, vamos aí compartilhando, vamos chamando o pessoal aí para estar acompanhando a nossa live, porque, né, essa é uma live muito enriquecedora, uma live aí, né, que vai nos trazer, né, momentos, né, de profunda reflexão, né, momentos de profundo entusiasmo, momentos, né, que estarão aí nos chamando bastante atenção, nos levando, né, a refletir um pouco, né, sobre o Mahalila. Bom, então nós temos o Jnana Yoga, que é o conhecimento como sabedoria aplicada, o conhecimento essencial. Boa noite, Paola, seja bem-vinda. Pessoal, vamos entrando aí, vamos compartilhando. Estou ainda na parte introdutória aqui do Bhagavad Gita, né, que deu origem ao Mahalila. E agora estou falando um pouco sobre os 3 caminhos do Yoga, né? E dentre eles estou falando sobre o Jnana Yoga, que seria o conhecimento como sabedoria aplicada, o conhecimento essencial para entender a via. É tão importante quanto agir em Yoga, entender as coisas do ponto de vista transcendental, eterno, muda o jogo da vida. Depois nós temos o Bhakti Yoga, que seria a devoção, Bhakti, né? É o amor, quando você faz as coisas por amor, não por temer a Deus. Bhakti é como uma via de 2 mãos. Você faz, oferece, se abre a Deus. E aí ele se sente convidado a agir na sua vida, né? Sem imposições, sem fanatismo, tudo naturalmente. Nós temos o caminho do Karma Yoga, né? Que seria o caminho do Karma. Seria ação. Yoga significa conexão, então ação de conectar, ação para obtermos uma conexão. Se conectar com o divino através das ações do dia a dia, fazer da vida a sua prática espiritual, com a mente no aqui e no agora, cumprindo o seu Dharma. Com uma oferenda a Deus, descubra por quê, levando seu filho na escola, ou vendendo, ou trabalhando, pode ser mais espiritual do que um monge recluso. Então, Karma Yoga, pessoal, é aquele caminho que significa ação, que significa conexão, o ato de conectar-se com o divino. Esse seria o outro caminho, o Karma Yoga. Bom, pessoal, vamos aí compartilhando, vamos chamando o pessoal para estar participando aí dessa live, né? Tá participando aí dessa live, que vai ser uma live muito, enriquecedora, vai nos trazer grandes informações. Já deixei o convite aí para vocês também, para que entrem no grupo do dia 17, para vocês possam, tá aí vivenciando essa experiência, Vamos lá então. Krishna ensina muitas coisas a Arjuna, mas o caminho do Yoga constitui a espinha dorsal de todo o ensinamento. Então, o caminho do Yoga, que seria o Jnana Yoga, o Karma Yoga e o Bhakti Yoga, constitui a espinha dorsal de todo ensinamento, de todo ensinamento trazido do Yoga, trazido do Bhagavad Gita, que vai nos trazer, que vai nos remeter ao Mahalila. Muito bem, muito obrigado, Paola. Daqui a pouco já estou te chamando, tá? Só finalizando aqui essa parte introdutória. Vamos estar aí participando, vamos estar chamando o pessoal. Então nós temos aí, Krishna seria o self, o mestre interior. Pandu, Buddhi, seria o Buddhi, o discernimento puro, Arjuna, o ego consciente.
Sajai é observador imparcial, aquele que vai observar de maneira imparcial aquela batalha. Pandavas, que seriam as virtudes da alma, né? Nós teríamos Kurukshetra, que seria o campo de ação, o corpo. Dhritarashtra, que seria Manas, mente cega pelos sentidos. Quando a nossa mente ela se torna cega pelos sentidos, a gente dá mais ação, mais sentimento para alguma coisa que nos chama atenção, que está nos incomodando, então isso acaba cegando a nossa mente, ter a mente de certa forma um pouco mais aberta, né? Brishna e Drona, que seria o egoísmo, o líder e os condicionamentos, né? São aquelas coisas que a gente já está condicionando no dia a dia, na vida, né? Os Kauravas seriam as limitações da alma, né? Duryodhana, que seria a ganância. Então, a partir de tudo isso que foi passando aqui para vocês, né? Considerando toda essa descrição, né? Ela é uma metáfora para compreender o que se passa na intimidade da alma. Então, o Bhagavad Gita, né, ele vai trabalhar a intimidade da nossa alma. A gente vai construir aquela intimidade nossa com a nossa própria alma, com a nossa criança interior, né? Mas o que é o Mahalila? O que é esse Mahalila? O Mahalila, ele é um jogo de tabuleiro de autoconhecimento védico que surgiu há mais de 2000 anos antes de Cristo, né? Que, embora antigo, é extremamente atual, para entender os conflitos e questões inconscientes do ser humano. Então, o Mahalila, gente, é um jogo de tabuleiro onde vai nos trazer a questão de um autoconhecimento, né, védico. Por isso, no Bhagavad Gita, um conhecimento védico que vai nos trazer alguns insights, que vai nos fazer entender alguns conflitos que passam em nosso inconsciente, né? Mas o porquê? Como é que funciona esse Mahalila? Bom, o Mahalila ele funciona como uma espécie de mapa do inconsciente, né, que te permite encontrar com precisão pontos específicos de trabalho na qual apoiar o processo terapêutico, né, de seus pacientes, promover verdadeiros saltos de consciência. Então o Mahalila ele funciona como uma espécie de mapa do inconsciente, né? Ele vai permitir a gente encontrar alguns pontos que precisam ser trabalhados, pontos específicos, né, que precisam ser trabalhados, vai apoiar todo esse processo, né, de autoconhecimento, né, de promover esses verdadeiros saltos, né, de consciência. Bom, pessoal, vamos aí compartilhando, vamos chamando o pessoal para estar participando dessa live, né? Vai ser uma live aí. Vai ser uma das lives aí que teremos outras também com outros participantes que tiveram a oportunidade também de vivenciar esse momento, de entender um pouco, né, de vivenciar, né, esse processo, de vivenciar, né, o Mahalila, né, que é esse jogo de autoconhecimento, né. Mas vamos lá então. Mas por que o Mahalila é um mapa do inconsciente? A cada movimento do tabuleiro, o jogador consegue enxergar com clareza seus próprios bloqueios, né? Repetições, posicionamentos que paralisam sua vida de alguma forma. E assim, desenvolver uma maior percepção às suas próprias possibilidades, né, para sair desses lugares internos e obscuros e contornar a situação para alcançar o que deseja. Então, o Mahalila ele é um mapa do inconsciente, né? Aquele que a cada movimento do tabuleiro a pessoa vai ter uma clareza dos seus bloqueios, de repetições, de posicionamentos, né? Coisas que paralisam a vida de alguma forma, né? E assim vai conseguir desenvolver uma maior percepção, né, das suas próprias possibilidades, né, para sair desses lugares internos e obscuros, da sua zona de conforto, e contornar a situação para alcançar o que deseja. Mas quais são os benefícios desse Mahalila? Ele traz insights profundos à tona, então ele traz insights, traz estalos da nossa mente, do nosso inconsciente, né? Ele é um caminho iniciático, né, para dentro do inconsciente, né, proporcionando mais clareza nos pontos que devem ser trabalhados. Ele apresenta uma forma mais leve, né, de lidar com algumas questões aí que sejam complexas, né, de certa forma. Bom, pessoal, vou estar chamando aqui a nossa convidada. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem.
que bom. Então, antes aí de começarmos aqui o nosso bate-papo, né, fala um pouco aí, Paola, sobre o que você faz, me conta um pouco aí sobre você. Bem, eu sou acupunturista e com o tempo, né, eu fui ampliando o meu campo em relação às terapias integrativas. Então, hoje eu trabalho com reiki, radiestesia, né, e cromoterapia também, o reiki com os cristais. E tô ampliando, né, mas pega essa parte das práticas integrativas. Barra de axis também. Um pouquinho só dessas coisas. Pouquinho de tudo, né, Paola? Eu devo dizer nesse sentido, né? Parece que uma coisa vai levando a outra, né? Com certeza. Boa noite, Sinara, terapeuta holística, seja bem-vinda. Carlinhos, também seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando um pouco sobre o Mahalila, né? Hoje nós vamos entrevistar a Paola, que foi uma das pessoas também que experienciou essa oportunidade, né? Uma coisa assim, que é uma coisa nova, né? Que eu estou trazendo para estar ajudando as pessoas que precisam, né? Assim que nós vamos ter aí, né, um grupo aí em breve, um grupo já para o dia 17, onde vai ser uma jogada online. Então vamos entrando, vamos participando aí, pessoal, vamos chamando, vamos compartilhando aí o aviãozinho, né? Vamos aí, né, levar esse conhecimento para as outras pessoas. Mas vamos lá, Paola. Primeira pergunta. O que te motivou a decidir jogar Mahalila? O que te motivou a encarar este jogo? Bem, a primeiro momento assim foi a curiosidade, né? De entender, assim, eu cheguei a ler na internet, aí eu vi que era um jogo de tabuleiro, né, que funcionava de forma terapêutica, com autoconhecimento. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, mas como que funciona isso, né? Aí até que a gente acabou se conhecendo, aí eu falei, vou ver como é que é, né? Porque eu gosto de conhecer mais técnicas, eu gosto de estar sempre aprendendo. Então eu falei, vou ver como é que funciona. Aí foi que você fez a jogada pra mim. Muito bem. Muito bem. Bom, então, ao você decidir jogar uma Mahalila, né? Como de você foi curiosidade, pesquisou algumas coisas e tal. E no momento do jogo lá, tem um momento do jogo que eu pergunto para você elaborar um grande desafio, né? Sim. Que é algo que muitas pessoas têm uma certa dificuldade, né? Aí eu lhe pergunto, Paulo, como foi o processo de elaborar o grande desafio para você? Para mim não foi assim, não tive muito, porque já é uma meta que eu já estou buscando já há algum tempo, né? Então eu peguei e me foquei nisso e para fazer a participação no jogo, eu foquei bem nas partes principais, objetivas para poder trabalhar nisso. E quando você falou em partes objetivas ou questões de aprofundar-se, como é que foi a escolha dessas questões aí objetivas para você elaborar esse grande desafio? Porque assim... Passar isso para o papel. Eu tô até aqui com o meu Boa noite, resultado aqui. Miranda, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre o Mahalila aqui. Aí começamos uma pequena entrevista com a Paola, para a gente entender um pouco mais sobre como é que foi essa criação dessa intimidade aí com a alma, né, do jogo. Mas pode continuar, a gente já está atrapalhando. Paola, continua aí, por favor. Em relação ao grande desafio, né, que a gente estava falando, o que me fez a escolher né? Então eu tô na meta de estar
me autoconhecendo, eu já estou fazendo alguns processos de autoconhecimento, então estou fazendo liberações de crenças limitantes para estar, né, evoluindo como pessoa, né, e como espírito, e para estar me abrindo mais para as terapias também, para estar podendo ajudar as pessoas e me ajudar também, né, porque principalmente o início tá me ajudando para eu conseguir ajudar as outras pessoas. Mas o meu foco mesmo é vencer assim os bloqueios de medo, né, de tentar, muitas vezes dá um pouco de receio de arriscar, e o fato das crenças limitantes que eu tenho. Que eu estou desbloqueando. Quando você fala crenças limitantes, fala um pouco pro pessoal o que seriam essas crenças limitantes. Com suas palavras, o que seriam essas crenças limitantes? Eu posso, no caso assim, seria de muitas vezes insegurança, né? Nos processos que eu faço. Eu sei que eu sou capacitada para fazer o que eu faço, sei o que fazer, mas o medo acaba me atrapalhando e parece que tá dando um branco assim, aí bate aquela insegurança, aí já vem vários sentimentos misturados, e eu não tenho necessidade de ser assim, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei para isso, né? Sim. Então eu sou capacitada para isso. Então o que eu preciso fazer é acreditar mais em mim, né? Nessas crenças que eu tô quebrando com autoconhecimento. Muito bem. No jogo também nós vamos com algumas progressões de arquétipos, né, que guia a gente naquela jornada, naquele processo do jogo. Aí eu lhe pergunto, qual foi a sua reação ao ver o arquétipo que te guiou, né? O que esse arquétipo trouxe de significação para você? Eu só não recordo qual é o seu arquétipo. Eu vou te falar. Mas eu fiquei assim, bastante surpresa. Eu também não sei o que eu esperava, né? Porque eu não conhecia até. Mas o que saiu foi o órfão. Eu fiquei surpresa, porque assim, a gente vê falar sobre o órfão, parece que é abandonado por todo mundo, não sei, parece que é um arquétipo assim, muito solitário, né, muito isolado. E aí depois você foi me explicando e realmente eu fui me identificando com isso. Na parte da infância eu era muito fechada, muito retraída, né, não era de me abrir, era muito invocada também. Então eu ficava lá no meu canto isolado e não queria conversa com muita gente, né? O livro está nos dizendo que vencer nossos próprios medos faz nossa vida dar uma reviravolta, né? De certa forma, faz dar uma reviravolta, né? Muito, muito grande. Até antes de começar a nossa live, Paulo, eu estava até fazendo um atendimento aqui com o jogo, estou até com o jogo aqui montado. E assim, quando a pessoa me trouxe essa questão que ela estava querendo trabalhar, eu fiquei pasmado, gente, como é que a questão é tão profunda, né? Uma questão assim que ela não estava esperando, né? E aquele jogo traz aquele objetivo, traz aquela sincronicidade e a gente acaba nos aprofundando, né, um pouco mais na nossa vida, né? E já reviravolta, né, em todas aquelas crianças, todo aquele modelo a gente já tinha criado, já tinha moldado, né, aquela resistência que é muito forte, né, de certa forma. Sim, porque pelo pouco que a gente se conhecia, você não iria imaginar que poderia ser um arquétipo desse tipo para mim, entendeu? É como dizem, né, o arquétipo é uma coisa inusitada, né, às vezes dependendo da situação, trabalhado, que venha a ser trabalhado, que o jogo quer nos dizer, né, um arquétipo, sai aquele arquétipo que era necessário, né, para a gente estar vivenciando, estar descobrindo, né, um pouco mais sobre isso. Bom,
Muito bem, então nós sabemos que o Mahalila, né, você sabe, né, a pessoa que está nos vendo aqui, eu até comentei aqui para ele fazer uma breve introdução do Mahalila, eu falei que é um jogo de tabuleiro, né, que tem algumas casas e tal, e essas casas, cada uma delas tem um significado em específico, né. Em relação a Sim. essas casas, né, as casas que apresentou para você no jogo, quais lhe chamam um pouco mais atenção? Bem, eu tô até com o meu formulário aqui do dia, minha ficha do dia, que eu anotei tudo, mas o que mais me chamou a atenção essa primeira casa, que é do 1068, em relação ao plano de consciência cósmica, que né, ligação com o espiritual, tudo, né, em relação também a casa número 8, com esse medo de escassez, medo do futuro, né, toda essa insegurança, né, relacionada. Que mais? E a última carta, que foi aqui a chave, que me deu um estalo, que eu falei, nossa, né, que foi a carta a casa, né, não carta, foi a casa 23, que é a carta do guerreiro, não é isso? Bom, vamos tentar ilustrar aqui para o pessoal, né? Mostra eu achei muito legal. Deixa eu pegar aqui a casa 23 aqui no baralho. O pessoal, só aproveitando aí que a Paula está dando seu depoimento, está dando essa entrevista aqui, já deixar o convite aí. Você está participando também do dia 17, para vocês vivenciarem, né, essa oportunidade que a Paula teve que vivenciar, que vai ser um momento único, né? E as minhas áreas estão quase acabando. Não sei quando eu irei poder abrir novamente. Mas a casa que ela está falando é essa aqui, pessoal. Sarga Louca. Nós temos aqui um cavaleiro com uma espada, né? E ela nos traz o seguinte, né? Necessidade de centramento e de coragem para ocupar o seu lugar no mundo. Energia da ação e da concretização. Transição do medo para a confiança. Precisa falar mais nada, né? Você gostaria de falar um pouco mais sobre essa casa, Paulo? Não, pessoal? Não, eu fiquei assim, a hora que saiu essa casa, foi as respostas para os meus conflitos internos, meu medo, a insegurança, tudo. É como se fosse um direcionamento, né? Falando para eu ter coragem para enfrentar as coisas, né? Foi essa a minha interpretação. Para eu estar me movimentando, né? Para eu poder ter as minhas conquistas. Exatamente. Realmente, o medo é tudo de bom. Ele paralisa muito a gente. Também, às vezes, né, me deixa um pouco meio inseguro, mas boa colocação. Esse aqui, o arquétipo, né? O arquétipo do guerreiro. Do guerreiro. É isso aí. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Nós temos aqui, né, o arquétipo da casa que apareceu para a Paola no dia. Acho que eu vou até ler essa casa de novo, pessoal, Paola. Que é uma casa, assim, que chama bastante atenção, né? Que às vezes muitas pessoas estão passando, né, por esse momento, né? Sim, medo, sim, exatamente. Para ter uma reflexão é muito legal. Como dizem, né, pessoal? Então, o que vai dizer essa casa? Chegamos ao plano do Criador, aquele que cria e materializa. Essa energia da ação e da concretização. A ponta da espada que toca essa casa, vindo da casa 10, salvia a purificação, representa a transição do medo em confiança. Situada no Manipura Chakra, o centro da força relacionada ao fogo, Sargaloka tem uma ligação com a força da ira. Portanto, nessa casa abre-se uma investigação a respeito dessa energia para identificar se ela está estagnada ou desequilibrada, tanto no trabalho como nos relacionamentos ou em outras áreas da vida.
Quando você chega nessa casa, pode haver uma necessidade de centramento e de coragem para ocupar seu lugar no mundo. O que leva à reflexão, né? O seu fogo está aceso ou apagado, né? Qual é o fogo da sua coragem, né? Sim. Esse fogo aí da purificação, como é que ele está, como é que se vivencia, né? Esse momento. Nós vamos aqui para a nossa última pergunta. Né? Você pode fazer outras considerações, não tem nenhum Tá. problema. Vamos lá então, Paola. A jornada retratada nas casas, né? Foram as casas que você saiu para você. Como é que foi para você essa jornada que foi tratada no decorrer dessas casas? O que você sentiu no decorrer dessa jornada? Eu depois que a gente fez a sessão, eu passei a limpo tudo que eu tinha escrito, fiz minhas reflexões, né? E tô fazendo a minha movimentação para estar indo atrás e aos poucos, né? As coisas não acontecem da noite pro dia, não tem como, né? Mas fazendo o possível para estar desbloqueando, vencendo essas crenças, né? Liberando, me abrindo mais para a vida. Muito bem, então, pessoal. Essa foi a nossa pequena entrevista. Espero que foi uma coisa rápida. Né, se vocês vivenciarem também um pouquinho de toda essa experiência, mas fala um pouco aí sobre o seu trabalho, Paulo, para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Conta um pouco mais aí sobre suas terapias. Sobre as minhas terapias, eu adoro muito do que eu faço com muito amor. Inicialmente eu comecei com acupuntura, né? Fiz a pós-graduação em acupuntura e depois comecei a encaminhar, foi para cromoterapia. Aí eu já gostava muito de estudar sobre os chakras, aí eu já entrei no Reiki. Aí depois passou um tempo eu conheci a radiestesia. E são ferramentas diferentes, mas todas com o mesmo propósito, né? De um tratamento terapêutico para ajudar o próximo, né? Então, a radiestesia e o Reiki é um processo que dá para fazer à distância, que é o mais legal, né? E você percebe muito o resultado. O Reiki à distância, muita gente acha que não consegue sentir muitas vezes, mas às vezes que eu fiz, eu tive uns feedbacks muito bons, né, em relação ao Reiki, e realmente para quem se abre, né, para o tratamento, vai conseguir se tratar, né? Tanto para você quando está fazendo a técnica do jogo, se a pessoa não se abrir também, não vai conseguir sair muita coisa, né? É o mesmo processo. Mas é só isso daí que eu faço, por enquanto. Como diz o livro, está falando aqui, né? Fazer o bem às pessoas, né? Algo que, assim, Sim, eu acho muito que bom. está precisando bastante, né? Dessas questões, né? Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Nós vamos pensar também, né, Paulo, que às vezes nem sempre, né, as pessoas têm aquela confiança, né? Será que eu vou ter o mesmo resultado esperado ou não? Sim. Assim, pessoal, vocês não precisam, né, ter essa certa resistência que foi falado, né? A transição, né, do medo para a confiança, né? Algo que nos traz algo cada vez mais amplo, né? Que vai nos trazendo, que vai nos acompanhando, que vai nos fortalecendo, né? Mas fora isso, Paola, me fala aí, como é que você se sentiu? Como é que foi sua semana depois dessa jogada que você teve? Que já tem, eu acho que, quantas semanas? Ou meses, né? Já fez um mês, foi dia 11 de abril. Já fez um mês. Já eu posso dizer que já
já tiveram algumas mudanças, sim. Boas. E essas mudanças, elas foram boas? Foram Foi boas. Estou me movimentando bem. bastante. Tô aí na correria. Como eu falei com o pessoal aqui, né? Na pequena introdução aqui, eu falei um pouco sobre a questão do Karma Yoga, né? Que significa aquela ação, né? Aquela conexão entre a gente, né? A gente se conectar com o divino, através das nossas ações do dia a dia, a gente vai movimentando, né, vai fazendo aquela prática, né? E a mente vai fazendo por aqui, agora a gente vai cumprindo, né? Aquela nossa missão, aquele nosso objetivo, né? É algo bastante, né? Transformador, de certa forma, né? Algo que nos transmite algo aí muito bom, né? De certa forma. Sim. Mas, do mais, queria fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Fique à vontade, Paola. Boa noite, Elaine. Não, o que eu tenho a dizer é que foi uma experiência muito legal, gostei bastante, né? Eu não tinha, assim, muita expectativa, porque eu não sabia o que esperar. Mas me surpreendeu, porque a hora que foi rolando o jogo, né? Aí parava nas casas, aí você lia o significado, me mostrava a carta, eu falava, nossa, mas eu tenho isso, né? Aí você falava a nota, onde você tá passando. Aí eu olhava e falava, nossa, mas tá tudo, né? Tá tudo batendo com o que acontece. E você não me conhecia, né? A gente se conhecia, mas você não conhecia o meu interior, né? Eu não sou uma pessoa, né? A gente conhecia muito pouco. Então, o fato de aparecer todo esse processo que apareceu no jogo me deixou bastante surpresa e me fez parar para refletir sobre tudo isso, né? Porque, que nem eu comentei, que eu estou fazendo alguns processos de autoconhecimento e parece que está vindo sempre as mesmas respostas. E aí no jogo veio mais uma vez a mesma resposta de movimentação, de ação, de coragem, entendeu? Aí eu falei, não, então, né, parece que com uma coisa confirma a outra. Então, para mim, foi uma experiência muito legal. Eu recomendo. E é muito interessante. Com certeza. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa live, fica aí o convite para você estar seguindo a... Qual que é o seu arroba, Paola, para o seu pessoal? É @paola.terapia. Paola com 2 L's, tá? Muito bem, muito bem. Então, segue lá a Paola, vocês vivenciaram também um pouco das terapias dela. Eu posso dizer que eu passei por uma, que foi a radiestesia, foi algo muito significativo, algo bastante transformador, me ajudou bastante a enfrentar algumas questões que eu estava passando, a harmonizar um relacionamento que estava um pouco meio desequilibrado, foi uma sensação assim, muito, muito boa. A gente só tem a agradecer a você por ter tirado esse tempo aí, tá compartilhando aí a sua vivência. Eu agradeço. Tá compartilhando um pouquinho desse pouco aí para vocês. Então fica aí, pessoal, o convite aí para vocês que queiram vivenciar também essa oportunidade aí que a Paola teve. Vai lá no link da minha bio, lá no dia 17/6. Que vocês vão poder ter essa oportunidade de vivenciar aí cada vez mais. Aí eu quero ver, vai ser legal. Eu tô ansiosa para saber como é que vai ser. Lembrando também aí, pessoal, eu tô com poucas vagas, então eu não sei até quando essas vagas vão estar sendo disponíveis. Então entra lá, vai lá no link da minha bio, acessa lá que vocês terão uma grande transformação mesmo na vida de vocês. Paola, queria fazer alguma consideração antes de encerrar aqui? Não, agradeço o convite, agradeço a confiança e também por ter
me ajudado através do jogo, né? Porque foi um momento de despertar para mim também. Muito bem, gratidão, Paulo, muito obrigado aí por essa oportunidade. A gente se encontra por aí. Tchau. Com certeza, tchau.